Boa tarde, tudo bom? Vamos à leitura de hoje do livro do John Bunyan. Escolhi para hoje à tarde. Capítulo 15, Senhor Interesse Próprio e Seus Amigos. Vi que logo após saírem da feira, eles alcançaram alguém que ia à sua frente, cujo nome era Interesse Próprio. Perguntaram-lhe: qual a sua terra, senhor? Aonde vai por esse caminho? Respondeu-lhe que vinha de boas palavras e se dirigia à cidade celestial. Porém não lhes contou seu nome. De boas palavras? Disse Cristão. Existe lá alguém bom? Interesse Próprio respondeu: sim, eu espero. Cristão: por favor, senhor, como posso chamá-lo? Interesse Próprio: sou um estranho para vocês e vocês para mim. Se estão seguindo por esse caminho, me alegrarei em desfrutar de sua companhia. Se não, tenho de me contentar. Cristão replicou: já ouvi falar sobre a cidade de boas palavras. E se bem me recordo, dizem que é um lugar próspero. Interesse Próprio: sim, pode ter certeza, e lá tenho muitos parentes ricos. Cristão: por favor, quem são seus parentes em boas palavras? E se não for muita ousadia minha perguntar? Interesse Próprio: quase toda a cidade. Em especial, o senhor Vira Casaca, o senhor Contemporizador e o senhor Boas Palavras, de cujos ancestrais a cidade originalmente tomou seu nome. Também o senhor Afago, o senhor Duas Caras, o senhor Qualquer Coisa e o vigário da paróquia, o senhor Duas Línguas, que era irmão de minha mãe por parte de pai. E falando a verdade, tornei-me um nobre de boa qualidade, apesar do meu bisavô ter sido um barqueiro que olhava em uma direção e remava em outra. E eu adquiri a maior parte de meus bens nessa mesma ocupação. Cristão: você é casado? Interesse Próprio: sim, e minha esposa é uma senhora muito virtuosa. Ela é filha da senhora Astúcia. Portanto, minha esposa veio da família honrosa e adquiriu um nível de educação tão elevado que sabe se conduzir bem para com todos, tanto para com os príncipes como para com os camponeses. É verdade que na religião divergimos daqueles que são mais conservadores, mas somente em dois aspectos pequenos. Primeiro, nunca lutamos contra os ventos e marés. Segundo, somos sempre muito zelosos. Quanto ao senhor Religião, anda com os sapatos de prata. Gostamos muito de passear com ele na rua se o sol está brilhando e se as pessoas o aplaudem. Dando uma pausa aqui, notas. Quando Deus concede tranquilidade à igreja, os hipócritas se multiplicam, mais do que os verdadeiros cristãos. O nome deste personagem, dos seus parentes e dos moradores de sua cidade natal, não somente descrevem o seu caráter e a sua situação original, mas também denotam a natureza de sua confissão religiosa. Os crentes, ao considerarem seus próprios princípios e seu comportamento passado, referem-se a eles com vergonha e ódio. Os hipócritas, porém, quando censurados por pecados evidentes, procuram justificá-los, afirmando que Cristo veio para salvar os pecadores e mostra-se misericordioso para com o pior deles. A grande diferença entre todo esse grupo de pessoas e os verdadeiros cristãos consiste em duas coisas: que os crentes buscam a salvação de sua alma e, ao mesmo tempo, almejam ser úteis a seus semelhantes. Os hipócritas professam ser cristãos para obterem amigos, vantagens, clientes e aplausos. Vou ler de novo essa parte. A grande diferença entre todo esse grupo de pessoas e os verdadeiros cristãos consiste em duas coisas. Os crentes buscam a salvação de sua alma e, ao mesmo tempo, almejam ser úteis aos seus semelhantes. Os hipócritas professam ser cristãos para obterem amigos, vantagens, clientes ou aplausos. Os crentes seguem constantemente o Senhor, apesar das tribulações que surgem por causa da palavra de Deus. Quando são expostos à reprovação ou à perseguição, os hipócritas anulam ou negam a sua confissão de serem cristãos, ao invés de ganharem outros por meio dela. Voltemos à leitura. Primeiro, nunca lutamos contra os ventos e marés. Segundo, somos sempre muito zelosos. Quando o senhor Religião anda com sapatos de prata. Gostamos muito de passear com ele na rua, se o sol está brilhando e as pessoas o aplaudem.
Cristão afastou-se um pouco para o lado e disse ao companheiro, Esperança: eu estou achando que este indivíduo é um tal de interesse próprio, que vem de boas palavras. Se for ele, temos em nossa companhia um velhaco sem igual em toda a região. Esperança disse: pergunte-lhe, pois ele não deve ter vergonha de seu nome. Cristão achegou-se a ele novamente e disse: você conversa como se soubesse mais do que todas as pessoas, e se não estou enganado, acho que eu tenho como adivinhar quem é você. Seu nome não é interesse próprio, de boas palavras? Interesse próprio. Esse não é o meu nome, na realidade é um apelido, colocado em mim por alguns que me não suportam. Eu preciso contentar-me em aguentá-lo como uma censura, assim como os outros homens bons têm suportado seus apelidos antes de mim. Cristão: mas você nunca deu ocasião aos homens para lhe chamarem por esse nome? Interesse próprio. Nunca, nunca. O pior que eu já fiz para lhes dar ocasião de me colocarem esse apelido foi isso. Sempre tive a sorte de mudar, na hora certa, a minha opinião conforme a onda dos tempos, não importando qual era esta onda, a minha chance era me aproveitar disso, mas se as coisas vêm assim para meu lado, devo considerá-las como bênção e que os maliciosos não me cumulem de reprovações. O nome dele é interesse próprio, né? Aí, conforme o interesse dele, ele mudava e colocaram no apelido nele. Cristão: pensei mesmo que você era um homem a respeito de quem eu tinha ouvido falar, e dizendo-lhe o que penso, receio que esse nome lhe pertence com mais exatidão do que você está disposto a querer que pensemos. Interesse próprio. Bem, se imaginam assim, não posso fazer nada. Vocês descobrirão que eu sou uma companhia razoável, se me admitirem como companheiro. Cristão: se quer ir conosco, terá de se posicionar contra o vento e a maré. Todavia percebo que isto é contrário à sua opinião. Também deverá confessar a religião, tanto em seus trapos quanto aos sapatos de prata, e defendê-la. Quer esteja ela presa em algemas, quer esteja caminhando nas ruas com aplausos. Interesse próprio. Vocês não podem impor isso, nem tornarem-se senhores absolutos de minha fé. Deixe-me com a minha liberdade, permitam-me andar com vocês. Cristão: nem um passo a mais, a não ser que você faça o que eu propus, assim como já o fizemos. Interesse próprio respondeu: nunca abandonarei meus velhos princípios, visto que são inofensivos e vantajosos. Se não posso acompanhá-los, tenho de fazer o que fazia antes de vocês me alcançarem, ou seja, andar sozinho, até que me alcance alguém que se alegre com a minha companhia. Olha só essa parte nas notas, pausa. 3. Quando os hipócritas são acusados do seu comportamento duplo e seus pecados óbvios, eles atribuem isso à perseguição e classificam-se como um bendito grupo de pessoas a respeito das quais todos os tipos de males são falsamente proferidos por causa do nome de Cristo. O apóstolo Paulo aconselhou-nos sobre esses indivíduos: apartai-vos deles. É tipo aquela pessoa, interesse próprio, mas quando você fala alguma coisa assim, ele já dá um monte de desculpa, né? Para poder encobrir aquela maldade, aquele pecado, aquilo que ele faz, aquilo que ela faz. Não, ela dá uma desculpa deslavada e você engole aquilo em seco e sai. Né? A vida dela é errada e ela não quer assumir verdadeiramente. Não tá vendo o interesse próprio falando? Que se eles não quiserem andar com ele, que ele vai andar sozinho mesmo, que ele não vai mudar por causa de nada. Por isso que ele falou. Ele falou: vou fazer o que eu fazia, vou andar só. Aí vi em meu sonho que Cristão e Esperança o deixaram e mantiveram-se bem distantes à sua frente. Um deles, olhando para trás, viu 3 homens seguindo o senhor interesse próprio, e quando o alcançaram, fizeram-lhe uma reverência formal e um elogio. O nome deles são apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza. Já eram antigos conhecidos do senhor interesse próprio, pois quando ainda meninos foram colegas na escola do senhor Cobiça, na cidade do amor ao lucro, na província de Avidez, no norte. Esse professor lhe ensinara a arte de lucrar por violência, fraude, adulação, mentira ou fingimento, com aparência de religião. Esses 4 cavalheiros tinham aprendido muito da arte de seu mestre, de modo que cada um deles poderia ter estabelecido por si mesmo uma escola dessas. Bem, como eu disse, quando chegaram e saudaram um ao outro, amor ao dinheiro perguntou a interesse próprio: quem são aqueles que estão adiante de nós, no caminho? Pois Cristão e Esperança estavam ainda à vista. Interesse próprio disse: são 2 homens simples que vêm de longe e que à sua maneira estão em peregrinação. Amor ao dinheiro: ai, que pena, porque não esperaram para que tivéssemos sua boa companhia, porque eles e nós, espero que você também, Senhor, todos estamos em peregrinação, certo? Interesse próprio
Sim, realmente estamos, mas os homens que estão à nossa frente são tão rígidos, amam tanto as suas próprias ideias e demonstram tão pouca estima pelas opiniões dos demais, que por mais piedoso que alguém seja, se não dança ao gosto deles em todas as coisas, tem sua companhia rejeitada por eles. Pelos crentes, tá vendo? Falando. A avareza diz, isso é mal, porém já lemos a respeito de alguns que são excessivamente justos, e a sua inflexibilidade prevalece com eles, de modo que julgam e condenam a todos, exceto a si mesmos. Mas diga-nos, quais e quantas são as coisas em que vocês discordaram? Interesse próprio. Ora, eles, conforme sua maneira inflexível, concluem que o seu dever prosseguir a sua viagem ignorando todo o clima, enquanto eu aguardo os ventos e a maré. Eles são favoráveis a arriscar tudo de uma vez para Deus, e eu sou a favor de aproveitar todas as vantagens para assegurar a minha vida e a minha posição. Eles são a favor de se sustentarem suas ideias, mesmo quando todos os demais estão contra. Nossa, deixa eu ver quanto que eu já gasto. 4. Os personagens aqui apresentados confessaram ser peregrinos e desejavam, enquanto o sol estava aí resplandecendo, andar juntamente com os peregrinos, contanto que estes lhe permitissem reter o mundo, amar o dinheiro e ganhar tudo, sem se importarem-se com o que aconteceria à fé, à santidade, à honestidade, à piedade, à verdade e ao amor. A cobiça quer consiste em tentar obter dinheiro com ganância para acumular ou esbanjar, quer consiste em adquirir importância, autoridade ou prazer, quer consiste em manter a magnificência e a soberba da vida, quer consiste em pertinência, quando os deveres do homem exigem que este abandone a pertinência. É um pecado que não podemos definir com tanta facilidade quanto outros. A cobiça é um pecado que, em comparação a outros pecados, é o que encontra mais lugar entre as pessoas religiosas. O homem rico e todos os que estão se tornando ricos são aqueles que têm mais necessidade de examinarem a si mesmo e de vigiarem com o zelo o seu próprio coração, mais do que qualquer outra pessoa, porque eles serão menos advertidos e censurados francamente, em particular ou em público, menos do que seus inferiores. 5. Essa palavra provavelmente tinha o próprio de precaver-nos contra o excessivo zelo para com alguns aspectos da vida espiritual, em detrimento de outros aspectos, ou tinha o objetivo de precaver-nos contra extremos que sempre afastam os homens da piedade vital, e eles deturpam as escrituras para sua própria perdição. 2 de Pedro 3,16. Vamos procurar 2 de Pedro 3,16, que se trata? Ver o versículo que se... Agora para tirar a Bíblia, hein? Deixa eu colocar outro livro aqui, senão vai. Põe aqui. 1 de Pedro 3,16, né? Ele falou. 2 de Pedro. Deixa eu achar agora, aqui num minuto. Falando de 2 de Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Torcem, tá vendo, as escrituras para a própria perdição deles. Vou ler de novo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Se é difícil de entender, eles distorcem para a própria perdição deles, tem as partes difíceis. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ele disse isso. Continuamos aqui, então. Deixa eu ver quantos minutos. 13. Aí, então, aqui, 2 de Pedro 3,16, nós lemos, né? Você vê como eles fazem, as pessoas assim? Sou a favor da religião até onde os tempos e a minha segurança suportam. Eles são a favor da religião mesmo quando ela lhes traz aflições e desprezo. Porém, eu sou a favor dela quando caminho com sapatos de ouro e com aplausos em dia de sol. Vixe.
Apego ao mundo? Sim, e firme-se nisso. Bom senhor interesse próprio, pois de minha parte eu considero tolo aquele que, tendo a liberdade de reter o que possui, é tão falto de sabedoria a ponto de perdê-la. Sejamos prudentes como serpentes. É melhor aproveitar as oportunidades enquanto o sol resplandece. Considere a abelha, que permanece quieta durante todo o inverno, atarefando-se apenas quando pode ter proveito e prazer. Deus, às vezes, manda a chuva e às vezes o sol. Se eles são tolos a ponto de andar na chuva, estejamos contentes em caminhar no bom tempo. De minha parte, prefiro mais a religião que se estabelece com a segurança da bênção de Deus sobre nós, pois quem que é governado por sua razão pode imaginar o seguinte: visto que Deus nos deu as coisas boas desta vida, Ele deseja que aguardemos por amor a Ele. Abraão e Salomão ficaram ricos na religião, e Jó afirmou que um homem bom ajuntará ouro como pó. Mas o homem bom não deve ser como os homens que estão adiante de nós no caminho, se eles são realmente como você os descreveu. Avareza. Acho que estamos todos de acordo nesse assunto, portanto não precisamos falar mais sobre isso. Pausa nas notas. 6. Muitos que ouvem a pregação do evangelho e esperam tornar-se crentes elaboram e moldam seus credos às suas atitudes, tendo em vista a acomodarem-se à sua época e agradarem aqueles aos quais eles vivem. Eles nunca se recordam com seriedade de que são apenas despenseiros das vantagens providenciais, das quais um dia terão de prestar contas. Por isso eles citam e pervertem as escrituras para dar uma aparência enganosa e a esta vil idolatria. Acabamos de ler 2 de Pedro 3,16, das quais eles torcem a palavra de Deus da maneira adequada a eles. Avareza. Acho que estamos todos de acordo nesse assunto, portanto não precisamos falar mais sobre isso. Amor ao dinheiro. Não, precisamos de mais palavras sobre este assunto, pois quem não crê nas escrituras nem na razão, e observem que temos duas apoiando o nosso ponto de vista. Não sabe a liberdade que possui e não busca sua própria segurança. Interesse próprio. Irmãos, conforme se vê, estamos todos caminhando em peregrinação. E para melhor nos desviarmos das coisas más, deem-me licença para propor-lhes a seguinte pergunta. Suponhamos que um homem, um pastor de igreja ou um comerciante tenha diante de si a vantagem de conseguir as boas bênçãos desta vida, mas não pode consegui-las, a menos que na aparência se torne extraordinariamente zeloso em alguns pontos de religião, com os quais não tenha mexido antes. Será que não pode usar esses recursos para alcançar seu objetivo e assim mesmo ser um homem bem honesto? Amor ao dinheiro. Percebo o âmago de sua pergunta e, com a permissão desses bons cavalheiros, tentarei formular uma resposta. Primeiro, para me dirigir à pergunta no que se refere a um pastor. Suponhamos que um pastor seja um homem digno, que está ministrando em uma igreja de bem poucos recursos, e esteja de olho em outra maior, muito mais próspera. Agora ele tem uma oportunidade de obtê-la, ainda que para isso tenha de mostrar-se mais estudioso, pregar com mais frequência e zelo, porque o temperamento das pessoas o exige, alterar alguns de seus princípios. Olha só, veja bem, alterar alguns de seus princípios. Em minha opinião, não vejo motivo pelo qual o homem não pode fazer isso, contanto que tenha vocação e muito mais ser um homem honesto. Por quê? Você vê como ele distorce tudo? 1. Seu desejo por uma igreja maior é lícito. Isso não pode ser contestado, visto que a oportunidade é colocada diante dele pela providência. Então, se ele puder e a aceita, não levanta dúvidas por motivo de consciência. Quantos estão nessas condições, né? O amor ao dinheiro falando, né? E pensando bem, dependendo da pessoa que fala, então você fala, não posso acreditar em nada do que essa pessoa... Olha só o nome dele, amor ao dinheiro. Avareza, interesse próprio. Então a gente vê o que se trata a pessoa, né? O caráter dela. Quando ela fala realmente do que o nome está falando. Além disso, seu desejo por aquela posição o torna um homem mais estudioso, um pregador mais zeloso, e etc. Deste modo, um homem melhor, sim, isto o obriga a melhorar suas capacidades e o que está de acordo com a mente de Deus. E muitos usam Deus e tudo isto. Agora, quanto à atitude de consentir com a índole do seu povo, tendo que negar para servi-lo alguns de seus princípios, negar alguns dos seus princípios. Isto assegura: A, que ele possui um temperamento abnegado. B, tem um proceder amável e cativante. C, portanto, está mais apto para a função pastoral. Um pastor que nega alguns princípios, ele não é um pastor de verdade, é um lobo vestido de ovelha. É uma ovelha vestida de lobo, né? Conclua, então, que o pastor que troca um pequeno por um grande ministério não deve ser por esse motivo julgado como cobiçoso. Pelo contrário, visto que ele aprimora suas capacidades e habilidades, deve ser considerado alguém que segue sua vocação e a oportunidade que lhe foi colocada nas mãos para fazer o bem. Por isso que o Salmo 1 fala, não pode se andar no conselho dos ímpios. Porque olha só, isto aqui é um ímpio.
Isso daqui é uma pessoa do mundo. Amor ao dinheiro, avareza, né, interesse próprio, que tá falando. Imagine você pega uma pessoa dessa e um absurdo desse que ele tá falando, né, ó. Passamos à segunda parte da pergunta que se refere ao comerciante que você mencionou. Suponha que ele seja um homem que tem apenas um negócio modesto no mundo, mas que, tornando-se religioso, possa melhorar seu comércio, talvez obter uma esposa rica ou mais e melhores clientes na sua loja. Em minha opinião, não vejo motivo para que isso não seja feito legitimamente. Por quê? 1. Tornar-se religioso é uma virtude, não importa os meios pelos quais um homem se torna assim. 2. Não é lícito conseguir uma esposa rica ou mais clientes em seu comércio. 3. Além disso, o homem que obtém essas vantagens, assumindo a religião, consegue o que é bom com aqueles que são bons, ao tornar-se ele mesmo bom. Então, eis que aqui uma boa esposa, bons clientes, bom lucro, tudo isso é como resultado de ato de tornar-se religioso. Quer dizer, eu vou tornar religioso para conseguir tudo isso, uma esposa rica, né, bons clientes, mas eu vou me tornar religioso para isto, não é para servir a Deus, não. Entendeu? Que é bom, portanto, tornar-se religioso a fim de obter todas essas coisas é um projeto bom e lucrativo. Essa resposta que o senhor amor ao dinheiro deu e a pergunta do senhor interesse próprio foi grandemente aplaudida por todos. Concluindo eles que era uma solução muito saudável e vantajosa. E visto que conforme pensaram, nenhum homem seria capaz de contradizer-lhe, visto que cristão e esperança ainda estavam ao alcance de serem chamados, resolveram entre si assaltá-los com a pergunta. Logo que os alcançassem, e mais ainda porque os dois anteriormente haviam se oposto ao senhor interesse próprio. Chamaram-nos, eles pararam e esperaram os 4 e se aproximarem. Estes resolveram enquanto andavam que não seria o senhor interesse próprio, sim o velho senhor apego ao mundo, que eles dirigia a pergunta, pois supunham que com isso a resposta viria sem um remanescente calor da discussão travada entre o senhor interesse próprio e os dois peregrinos quando se separaram um pouco antes. Encontraram-se então, após rápidas saudações, e o senhor apego ao mundo propôs a pergunta a Cristão, e ao seu companheiro pedindo que respondesse se fossem capazes. Cristão lhes disse, até mesmo um recém-nascido na religião pode responder 10.000 perguntas como esta, pois é ilícito seguir a Cristo em busca de pão, como está relatado em João 6, quanto mais abominável é fazer dele e da religião pretexto para desfrutar o... João 6, 27. Trabalhai pela comida que não perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Olha a diferença. É fazer dele da religião pretexto para desfrutar o mundo? Somente os pagãos hipócritas, os diabos e as bruxas possuem essa opinião. Pagãos, pois quanto Amor e Siquém quiseram adquirir as filhas e o gado de Jacó e viram que não havia outro meio de obtê-los, exceto por serem circuncidados, disseram aos seus companheiros, se todo homem entre nós for circuncidado, como eles já são circuncisos, seu gado, seus bens, todos seus animais, não serão nossos? As filhas e o gado dos filhos de Jacó eram o que desejavam os siquemitas, e sua religião foi o pretexto para usarem para chegar a eles. Leiam toda a história de Gênesis 34, 20 a 23. Então, deixa eu ver até onde eu vou ler aqui, que nós já estamos já. Acho que eu vou ler tudo, então. Os fariseus e hipócritas também possuíam essa religião. Orações longas eram seu pretexto, todavia seu intento era conseguir as casas das viúvas, e a maior maldição foi a sentença que Deus lhes pronunciou. Lucas 20, 46, 47. Judas, o diabo, também seguia essa religião. E ele foi religioso por causa da bolsa de dinheiro para apoderar-se do seu conteúdo. Mas ele perdeu-se e foi lançado fora, era o próprio filho da perdição. Simão o mago também era seguidor dessa religião, porque desejou ter o Espírito Santo, para que com isso ganhasse dinheiro, e Pedro pronunciou-lhe uma sentença que estava de acordo com seu caráter. Atos 8, 19 e 22. 5. Nem consigo fugir à ideia de que um homem se assume a religião por amor ao mundo, com certeza desprezará em troca do mundo, pois tão certo quanto Judas visava ao mundo, quando se tornou religioso, assim também vendeu a religião e o seu senhor por amor ao mundo. Responder a pergunta afirmativamente, como eu percebo que vocês fizeram, e aceitar tal resposta como autêntica é uma coisa pagã, hipócrita e satânica. A sua recompensa será conforme as suas obras. Onde vai? Vai até aqui. Vamos ver se dá. Eles olharam admirados um para o outro, mas
Não tinham como responder a Cristão. Esperança também aprovou a exatidão da resposta de Cristão, e houve grande silêncio entre eles. O senhor interesse próprio e os seus companheiros desconcertaram-se e mantiveram-se atrás para que Cristão e Esperança passassem à frente. Cristão disse ao seu companheiro: se estes homens não resistiram à sentença dos homens, o que farão com a sentença de Deus? E se ficarem mudos quando abordados por vasos de barro, o que farão quando repreendidos pelas chamas de um fogo devorador? Cristão e Esperança, ao passarem à frente de novo, prosseguiram até alcançaram a planície linda, chamada Descanso, onde andaram com muito contentamento, mas a planície era estreita, e passaram logo por ela. Ora, do outro lado dessa planície havia um pequeno monte chamado Lucro, e nesse monte uma mina de prata, para o que algumas pessoas, passando anteriormente por ali, haviam se desviado para ver por causa de sua raridade. No entanto, aproximando-se demais da beira da mina, pisaram em terra enganosa, que cedia, levando-os à morte. Alguns outros haviam sido mutilados ali e sofreram até o fim da vida porque perderam a sua independência. 8. Notas. Pausa para as notas. 8. Deus permite que Satanás lance sua isca com algumas vantagens mundanas, a fim de induzir os homens a renunciarem sua profissão de fé no cristianismo, revelar a sua hipocrisia ou injuriar o evangelho. O Senhor realmente coloca um objeto no caminho deles, a fim de provar para eles se amam o Senhor ou os seus interesses mundanos. Cristãos se mostram bastante conclusivos, e isto é o suficiente para fortalecer qualquer mente atenta e sincera contra os argumentos elaborados por aqueles que professam ser cristãos ou que usam tais argumentos em apoio de seus métodos habilidosos e seus esforços constantes para reconciliar o verdadeiro cristianismo com a cobiça e o amor ao mundo. 9. Quando a igreja desfruta de paz e prosperidade exterior, que frequentemente ocorre apenas por um breve espaço de tempo, aqueles que professam seguir o evangelho são peculiarmente expostos à tentação de procurar as riquezas e as distinções do mundo, as quais em outra época eles colocaram a tal distância que elas perderam grande parte de sua influência atrativa. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Outros, esquecendo-se de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, entre aspas, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, entre aspas, 1 Timóteo 6, 9 e 11. 10. Não sabemos de que maneira o amor ao presente século influenciou Demas a abandonar o apóstolo Paulo, e não há concordância sobre o fato de que ele se arrependeu posteriormente ou se por fim ele se tornou um apóstata. John Bunyan apoiou-se na opinião geral de sua época ao utilizar deste modo o nome de Demas e em seguida juntá-lo ao nome de Geazi, Judas Iscariote e outros que pereceram por causa daquela forma de idolatria. As conexões estabelecidas por aqueles que professam o cristianismo em uma época de quietude e prosperidade do evangelho, o exemplo do mundo que está ao redor deles e os de muitos considerados como pessoas que amam o evangelho, essas coisas seduzem insensivelmente os crentes professos, levando-os a um estilo de vida que não podem manter. Assim os débitos são contraídos e gradualmente acumulados, e não é fácil, nem mesmo honrável, esquecer as dívidas, assim como foi fácil contraí-las. Muitos são os prejuízos resultantes desse tipo de conduta, mas quem pode suportar a mortificação de se reconhecer mais pobre do que imaginava ser? Quem se arrisca a sofrer as consequências de ser suspeito de não pagar as dívidas? Nessas circunstâncias enganosas, cristãos professos, se não forem poderosamente influenciados pelos princípios espirituais, estarão mais propícios a aceitar o convite de Demas. Portanto, o dever de cada crente é considerar injusto contrair dívidas por causa de prazeres supérfluos ou obter crédito por meio de falsa aparência de riqueza, assim como é injusto defraudar por meio de qualquer outra imposição. Esse tipo de desonestidade abre a porta para inúmeras tentações, sem mencionar a sua absoluta incoerência com a piedade e o amor cristão. O pastor e sua família são os mais expostos a essas tentações quando não, possuindo qualquer fortuna pessoal, são colocados entre homens ricos. Então, as notas eram maiores até que a página toda. Então, vi em meu sonho que um pouco fora da estrada, perto da mina de prata, estava Demas, com a aparência de cavalheiro, chamando os trauzentes para verem-na. Dirigiu-se a Cristão e ao seu companheiro: senhores, vem aqui e eu lhes mostrarei uma coisa. Encontraram Demas, né? Aqui falou tudinho sobre os que estão no mundo, né? Que se apostatou e foi para o mundo, Demas. Cristão, que coisa tão digna que nos possa desviar do caminho? Demas, aqui temos uma mina de prata, Demas falou. Com um pouco de escavação acha-se um tesouro. Se vierem com pequeno esforço, poderão prover riquezas para si mesmo. Esperança disse: vamos lá para ver.
Eu não, disse Cristão. Já ouvi falar sobre esse lugar e como muitos ali morreram. E mais, esse tesouro é uma armadilha para aqueles que o buscam porque os retarda em sua peregrinação. Assim Cristão chamou Demas e perguntou: não é perigoso o lugar? Ele não tem impedido a muitos em sua peregrinação? Notas. Ao renderem-se a essa tentação, com frequência eles se tornam incapazes de pagar os seus débitos com pontualidade, são induzidos a degradarem seu ministério por rebaixarem-se ao uso de métodos inadequados para livrar-se de dificuldades das quais uma frugalidade restrita os teria guardado, e por se colocarem sob o fardo de obrigações para com os homens que são capazes de abusar de sua superioridade adquirida. E acima de tudo, esses pastores são levados a colocar seus filhos em situações e relacionamentos altamente desfavoráveis aos interesses de sua alma, a fim de lhes fornecer uma provisão requintada. Se formarmos nossa opinião sobre este assunto, fundamentados nas Escrituras, não pensaremos em encontrar os verdadeiros ministros do Evangelho entre as pessoas de classe social alta. No que se refere à aparência e à satisfação exterior, se um ministro do Evangelho pensa que a atenção das pessoas nobres e ricas exige que ele imite o estilo de vida abastada delas, tal ministro entendeu este assunto de maneira severamente incorreta. Que ele observava a riqueza e conforme ele se colocava assim nessa posição, os ricos era tido em... E aí ele distorcia tudo por causa fosse mais rico as pessoas. Ele adequava o evangelho às riquezas. Se o ministro do evangelho pensa que a atenção das pessoas nobres e ricas exige que ele imite o estilo de vida abastado delas, tal ministro entendeu este assunto de maneira severamente correta. O fiel ministro de Cristo desejará evitar a aparência de penúria, mas se ele e sua família podem manter uma simplicidade decente e ter a honra de serem pontuais em seus pagamentos, eles não pensarão em aspirar qualquer situação mais elevada. E se para fazer isso o fiel ministro for compelido a exercer considerável renúncia, ele não se imporá com isso enquanto olha para Jesus e para os seus apóstolos. Ao invés de proporcionar para os seus algo mais requintado, que acompanha a moda, o ministro fiel há de considerar mais desejável dedicar parte de sua renda para fins espirituais e caridosos, e por isso não a desperdiçará em simulações vãs. Vixe, o ministro do evangelho sabe gastar. Não é igual o ímpios que gasta com vaidade e avareza. Vamos ver. Demas disse: não é muito perigoso, exceto para quem é descuidado. Mas ele ficou vermelho enquanto falava isso. Cristão disse para Esperança: não nos afastaremos um passo sequer, prosseguiremos em nosso caminho. Esperança disse: eu lhe garanto que interesse próprio, ao chegar aqui, se receber este mesmo convite, irá até a mina para vê-la. Cristão: sem dúvida, porque os princípios dele o levam a isso, e são grandes as chances de que ele morra ali. Demas chamou-os novamente: vocês não vêm? Cristão respondeu severamente, dizendo: Demas, você é um inimigo do correto proceder do Senhor deste caminho e já foi condenado por um de seus majestosos juízes. Ai, me desculpe. Demas falou outra vez, afirmando Aí ele falou de novo. Demas chamou-os novamente. Vocês não vêm? Cristão respondeu severamente, dizendo: Demas, você é um inimigo do correto proceder do Senhor deste caminho, e já foi condenado por um dos seus majestosos juízes, porque você mesmo saiu do caminho. E por que tenta levar-nos a uma condenação igual? Além do mais, se sairmos um pouco do caminho, nosso Senhor, o Rei, certamente saberá disso e nos envergonhará onde desejamos nos postar confiantes em sua presença. Demas falou outra vez, afirmando que ele também fazia parte da fraternidade dos peregrinos e que se esperassem um pouco também caminharia com eles. Cristão respondeu: qual é o seu nome? Não é esse pelo qual eu o chamei? Demas. Sim, meu nome é Demas, sou filho de Abraão. Cristão: eu conheço. Geazi foi seu bisavô e Judas seu pai. Você tem andado nos passos deles. Você está utilizando um engano demoníaco. Seu pai morreu enforcado como traidor e você não merece melhor recompensa? E esteja certo de que ao chegarmos à presença do rei, nós lhe falaremos sobre este seu comportamento. Assim os dois prosseguiram em seu caminho. A essa altura, interesse próprio, seus companheiros já podiam ser vistos novamente, e ao primeiro convite foram para onde Demas estava. Agora se caíram no poço da mina, ao olharem de sua beirada, ou se desceram para escavar, ou